Olá! Dando continuidade às nossas conversas sobre a construção do TGI ou do projeto TGI, estou gravando esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da revisão da literatura. Nas nossas últimas conversas e reuniões online, nós pudemos discutir um pouco das dúvidas que apareceram em relação ao TGI, à construção do projeto, e uma das dúvidas principais tinha relação direta com a ideia da revisão da literatura. Então, nesse vídeo, que vai ser um vídeo curto, nós vamos poder entender um pouquinho melhor a importância da revisão da literatura e como fazer uma boa revisão da literatura para a construção do projeto ou do TGI. A primeira questão que nós temos que levar em consideração é por que fazer uma revisão da literatura. Então, primeiro é para evitar risco de que a sua pesquisa repita tanto procedimentos, metodologias, quanto respostas e resultados. A ideia é que a ciência avance a partir das lacunas deixadas por pesquisas, e não que a ciência seja uma repetição de informações. Então a ideia é, ao fazer uma visão da literatura, eu conheço um pouco melhor o campo de pesquisa que eu estou trabalhando e a partir disso eu posso avançar. Né? É interessante que esse avanço se dá também a partir das próprias das perguntas que são levantadas pelos pesquisadores e pesquisadoras ao final dos seus trabalhos. As considerações finais do trabalho, elas têm como intuito construir uma síntese da investigação. Nessa síntese, os autores e autoras dizem o que eles conseguiram responder a partir das suas pesquisas, mas também apontam o que ainda falta pesquisar, quais são os temas emergentes, que discussões podem ser feitas a partir dessas questões também. Isso é fundamental para que você possa, inclusive, encontrar o seu tema de pesquisa, sua pergunta norteadora de pesquisa, a partir das lacunas deixadas pelas pesquisas anteriores. Além disso, fazer uma boa revisão de literatura permite que você também construa melhor quais são os seus caminhos de pesquisa. Ao conhecer as metodologias feitas por outros autores e autoras, você consegue efetivamente dizer que se a sua pesquisa vai ser uma pesquisa mais empírica, se ela vai ter uma análise documental, se ela vai ser um estudo de caso, se ela vai ter ou não entrevistas, aplicação de questionários e assim por diante. Então, também é um elemento importante para conhecer metodologias de pesquisa, que é uma das coisas mais complicadas, né? A gente às vezes tem um bom problema de pesquisa, tem uma boa pergunta norteadora, mas não sabe efetivamente como garantir a execução da pesquisa. Outro elemento fundamental da revisão da literatura é situar um pouco a sua pesquisa no campo de investigação, no campo de análise que está sendo constituído ali. Então, se você está fazendo um debate sobre raça, sobre gênero, seria interessante você também compreender quais são os conceitos dominantes nesse campo de pesquisa, quais são as visões, perspectivas metódicas que estão sendo construídas e também, a partir disso, definir qual é a sua concepção metódica, ou, se não a sua, com quais desses autores e perspectivas você visa dialogar na sua pesquisa também. A partir disso, é fundamental a gente pensar como eu faço então uma boa revisão de literatura. Eu separei aqui 3 passos que são importantes para isso. A primeira etapa tem a ver com definir as palavras-chave da sua pesquisa. O que isso significa? É definir um conjunto de 5, 6 palavras, ou conjunto ou duplas de palavras, com as quais você vai fazer a consulta aos principais bancos de dados, a nossa segunda etapa. Isso é fundamental porque muitas vezes eu vou para uma consulta, a gente está muito viciado nas consultas do Google, aí eu vou colocando a palavra mais óbvia possível, mas nem sempre a palavra mais óbvia é aquela palavra que vai permitir um acesso mais amplo às pesquisas que são feitas. Então, percam tempo fazendo bons descritores, boas palavras-chave, para que vocês possam ter uma melhor segunda etapa, que é de pesquisa direto nesses bancos de dados. Feita a pesquisa no banco de dados, você vai ter um conjunto de textos, de artigos, de livros, capítulos de livros, teses, dissertações, e muitas vezes você entra em dúvida de como eu vou dar conta de tudo isso, como eu organizo esse material. Dica: na terceira etapa, organize tudo isso primeiro numa tabela do Excel. Nessa tabela do Excel, coloque informações como qual que é o título do artigo, em que ano ele foi publicado, quem são os autores, inclusive de que universidades são esses autores, se é uma tese, uma dissertação, se é um capítulo de livro. E, por fim, é importante que vocês coloquem o resumo das ideias centrais daquele texto. Uma dica fundamental:
Leiam antes de ler o material inteiro, leiam os resumos. Por isso que existem os resumos dos artigos, das teses, das dissertações, inclusive para você saber se vale a pena ler o texto inteiro, se o tema que está sendo debatido ali, se a perspectiva que está sendo construída naquele material é uma perspectiva que lhe interessa ou interessa a sua pesquisa. Então, isso te garante uma certa agilidade na leitura e garante também que você não desperdice tempo à toa nessa processo de construção da revisão da literatura. Aqui nós temos alguns bancos online e é sempre fundamental que vocês façam as pesquisas em bancos que são efetivamente reconhecidos pela comunidade acadêmica. O que significa isso? Significa que os materiais, os textos, os artigos que ali estão foram avaliados pela comunidade científica. Então, portanto, tem legitimidade e tem validade científica. Se você fizer a mesma pesquisa no Google com os mesmos descritores, você vai encontrar um conjunto de textos, de opiniões, de páginas da Wikipédia que podem ter elementos significativos, mas não podem ser utilizados como referência científica para a construção da pesquisa. Eu indico esses 5, o Cielo, o Banco Digital de Teses e Dissertações, o Escola, Banco de Teses da USP, o Periódico da CAPES, mas vocês podem encontrar outros bancos que são bancos internacionais. Uma outra dúvida que surge com certa frequência é qual é a quantidade de materiais que eu devo ler para fazer uma boa revisão da literatura? No caso do TGI, e aí é sempre bom dizer, que essa resposta vai depender muito de que tipo de pesquisa você está fazendo, se é uma tese, se é uma dissertação, se é um TGI. No caso do TGI, cerca de 10 materiais são suficientes para que você possa se aproximar do campo de pesquisa e das questões que estão colocadas ali. Nesta resposta também você deve levar em consideração duas coisas, que é tanto fazer um acesso aos textos mais recentes que foram publicados sobre a temática, quanto voltar no tempo e procurar os textos mais antigos, para que você possa também compreender como foi evoluindo o debate sobre esse tema na comunidade científica. E aí você vai conseguir construir uma visão geral e histórica do campo de pesquisa. Também, para responder essa pergunta, você precisa perguntar a si mesmo se você está satisfeito com a revisão que você fez até aqui. O que significa? A revisão lhe permitiu compreender se o seu tema de pesquisa é um tema importante, se ele traz contribuições inovadoras ao campo de pesquisa, se é um tema já desgastado, já foi pesquisado por outros. Então, efetivamente, ao fazer esse questionamento sobre a relação do seu tema de pesquisa com a revisão da literatura, você vai respondendo a pergunta se de fato a revisão está suficiente ou eu preciso ler mais coisas, mais textos, mais artigos para poder complementar esta ideia. Por fim, é fundamental que ao final da revisão da literatura, da revisão bibliográfica, essas 3 coisas possam estar definidas. Ou seja, a revisão lhe ajudou a definir um bom problema, na verdade, uma boa pergunta de pesquisa, uma pergunta norteadora da pesquisa, né? Então é fundamental que a partir disso você consiga definir os recortes da sua pergunta de pesquisa. Além disso, que você consiga redirecionar metodologicamente a pesquisa. Isso significa dizer, como eu vou fazer a pesquisa? Agora eu tenho mais evidência de que a minha pesquisa vai ser de campo, não, vai ser um estudo do meio, ou vai ser um estudo de caso, ou vai ser, na verdade, só uma pesquisa efetivamente documental. Se a revisão da literatura me permitiu isso, me possibilitou isso, significa que eu fiz uma boa revisão da literatura. E, por fim, ela vai te dar os elementos para que você possa construir uma fundamentação teórica da pesquisa. Isso significa dizer qual vai ser o meu método, quais são os autores com os quais e autoras com quais eu vou dialogar, quais são os conceitos norteadores. Feito e garantido esses 3 elementos, você vai poder efetivamente dizer que fez uma boa revisão da literatura e vai poder, assim, dar continuidade ao seu processo de construção, seja do projeto de pesquisa do TGI, seja do próprio texto do final do TGI.